Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Esta é a primeira aula, uma aula introdutória sobre titulação ou titulometria, onde vamos falar de titulação de ácidos e bases fortes. A titulação trata-se de um método para se quantificar a concentração de uma solução cuja concentração é desconhecida a partir de uma outra cuja concentração é conhecida e que reaja com a primeira. A solução cuja concentração é conhecida é denominada às vezes solução titulante. Para isso, utiliza-se uma bureta, onde vai a solução titulante, e um Erlenmeyer, onde está a solução a ser titulada. O Erlenmeyer, ou frasco cônico, é adequado exatamente por ser fechado e impedir que caiam gotas, que gotas saiam do recipiente. Então, por exemplo, eu tenho ácido clorídrico mais o indicador ácido-base de concentração desconhecida e uma solução de hidróxido de sódio cuja concentração é conhecida. Durante a titulação, nós devemos agitar continuamente o Erlenmeyer. Essa técnica eu vou mostrar num vídeo posterior. Ou então utilizar um agitador magnético durante a titulação. E você fica só abrindo e fechando a torneirinha da bureta. Ao final, você vai medir o quanto de solução titulante foi utilizada, sendo que a quantidade da solução a ser titulada já teve o seu volume determinado, foi colocado com uma pipeta, um instrumento de precisão. E no caso, o indicador mudou de cor, mostrando o final dessa titulação. Neste caso, eu teria a reação do HCl com NaOH, dando sal de cozinha e água, escrevendo-se a reação de forma não dissociada, não ionizada, também chamada na forma molecular. Uma equação mais representativa do que ocorre de verdade mostraria o HCl ionizado em H+ e Cl-, o hidróxido de sódio dissociado em seus íons e o cloreto de sódio igualmente dissociado. Observe que nem ânion cloreto nem o cátion sódio reagiram. Portanto, quem reage de verdade numa reação de ácido forte com base forte são o cátion H+ e o ânion hidróxido, produzindo água. Sendo o cátion sódio um cátion de base forte, do hidróxido de sódio, claro, ele não sofre hidrólise. Assim como o ânion cloreto, que é um ânion de ácido forte, e ânions de ácido forte igualmente não sofrem hidrólise. Fiquem tranquilos que a semana que vem eu vou revisar a hidrólise salina com vocês. Portanto, a única reação é do H+ com o OH- produzindo água. E as concentrações de H+ e OH- ao final serão iguais. Portanto, o chamado ponto de equivalência ou ponto de viragem para reações entre ácidos fortes e bases fortes é 7, mas apenas para titulações envolvendo ácidos e bases fortes. Nós já estudamos que pH trata-se do logaritmo negativo ou cologaritmo da concentração de H+. E que uma função logarítmica trata-se de uma função crescente, x cresce, y cresce. Já quando você tem f menos f de x, a curva fica rebatida, girada no eixo y. Então, uma curva que representa uma função menos log, ela é decrescente. E ambas cruzam o eixo x no ponto 0,1, porque... Opa, tá errado aqui. Log de 1 é igual a 0, então com x vale 0, f de x vale 1. Ocorre que na prática nós não conseguimos concentrações de H+ menores que 10⁻14 ou maiores do que 1. Portanto, só tem sentido físico esta parte da curva que está ampliada aqui. E um detalhe, na titulação que acabamos de descrever, tínhamos um ácido e fomos adicionando base. Então, a concentração de H+ está diminuindo.
Então, se nós acompanhássemos o pH dessa titulação, nós teríamos uma curva como esta, mas invertida em relação ao eixo Y, né? Rebatida aqui no eixo Y. E seria uma curva assim, a concentração de H+ crescendo, da direita para a esquerda, ou decrescendo no sentido da titulação, e o pH crescendo e se aproximando de 7 da neutralidade quando tem o ponto de viragem. Mas e se nós continuássemos a adicionar hidróxido de sódio à solução titulante, mesmo após o ponto de viragem? Nós teríamos uma curva assim, com o pH saindo de 7 e variando logaritmicamente, se aproximando de 14. Agora, eu quero construir uma curva que seja representativa de toda a titulação, do meio mais ácido, passando pelo ponto de viragem até eu chegar ao mais básico. Então eu vou unir por este ponto esta curva a esta. E vou obter uma curva assim. Observe que em torno do ponto de viragem, no caso de ácidos fortes e bases fortes, com pH 7, a variação de pH é brusca. Isto para a titulação de ácido forte com base forte. E se fizéssemos o contrário? Se colocássemos uma base lá no Erlenmeyer e a titulássemos com um ácido de concentração conhecida, colocado na bureta. Bem, teríamos uma curva invertida, mas com o mesmo formato. Isso para a titulação de base forte com ácido forte. Em ambos os casos, nós teríamos a famosa curva em S desse tipo de titulação. Como ácidos e bases geralmente são incolores, quando a reação se completa, nós não vimos mudança alguma. Por isso se usam indicadores ácido-base. Aqui nós temos alguns, o azul de bromotimol, que tem 2 pontos de viragem, um primeiro bem ácido, em torno de pH 2, um segundo próximo da neutralidade, levemente básico. O alaranjado de metila, entre pH 3 e 4, nós temos a viragem. O azul de bromotimol, que vira bem próximo da neutralidade. A fenolftaleína, que vira em pH levemente básico. E a timolftaleína, que tem seu ponto de viragem um pouquinho mais básico do que a fenolftaleína. São apenas alguns. Os 3 mais utilizados são alaranjado de metilo, azul de bromotimol e a fenolftalina, assim de longe no laboratório, né? Para titulações de ácidos com bases fortes e vice-versa, o ideal seria usar o azul de bromotimol, porque ele vira em pH próximo de 7. Mas é muito difícil você ver alguém usando o azul de bromotimol. Em geral, se usa a fenolftaleína. Mas espera aí, tio Milho, a fenolftaleína vai virar depois do pH ter alcançado 7. O pH está aumentando, ele passou de 7, só aí ela vira. Lembre, gente, em torno do ponto de viragem, a variação do gráfico é brusca. Então, entre pH, coisa assim de 5 e 8 ou 9, é uma gota de solução titulante é o suficiente para virar. Então, é mais comum você ver titulações de ácidos e bases fortes, utilizando-se a fenolftaleína como indicador. E naquele momento em que o indicador muda de cor, os químicos se referem a ele como ponto de viragem. Além dos indicadores, nós podemos acompanhar uma titulação, por exemplo, através de um pHmetro, um potenciômetro especializado na medida de pH. Existem tituladores automáticos que você coloca a substância lá, determina o pH do ponto de viragem e ele faz o resto do trabalho. Para ácidos fracos, principalmente poliácidos fracos, é mais difícil determinar, a variação não é tão brusca. E nós podemos utilizar aparelhos que têm um titulador automático ligado a uma placa que alimenta de dados um computador e obter a curva de titulação. Você pode até imprimir depois. Você coloca a substância lá
e deixa fazer a titulação. Enquanto isso, você pode pegar deliciosas gotas de chocolate e degustar. Brincadeira, né, gente? Não se deve consumir nenhum alimento ou bebida nos laboratórios. Esse cara é um mané. O que são padrões primários? Padrões primários são substâncias que podem ter o seu teor, isto é, a sua pureza, garantida. Em geral, os padrões primários devem ter alta pureza, serem estáveis, não podem se degradando entre o fabricante e o consumidor. Não higroscópica ou muito pouco higroscópica, isto é, não absorver água, e grande massa molecular ou massa molar, ou grande equivalente, né? Um termo que está em desuso, mas ainda é usado nos laboratórios, antigamente chamado equivalente grama, e ainda é definido pela EUPAC. Um dia eu vou falar sobre equivalentes com vocês. Por enquanto, pensa em grande massa molar. E por que isso? Porque o erro percentual na pesagem, na hora que você vai preparar a solução titulante, o erro percentual ou relativo é menor. Como exemplos de padrões primários para titulações com ácidos e bases, nós temos o hidrogenofitalato de potássio ou bifitalato de potássio, uma substância que é levemente ácida. Observe que tem um grupo ácido carboxílico aqui. Também tem um ânion que sofre hidrólise, porque ele provém de ácido fraco, de ácido orgânico. Mas, digamos, o ácido ganha na sua ionização da hidrólise. É uma substância ácida. E uma coisa interessante, você pode ler em algum local que o HCl, o ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, também é padrão primário, mas não é aquele ácido clorídrico que você tem no laboratório que você compra de litro, tá? Esses padrões primários são obtidos, por exemplo, no caso do HCl, por destilações. E nesse caso em particular, quando se controla a pressão da destilação, aqui está a pressão em torr ou milímetros de mercúrio, você obtém concentrações muito bem determinadas. Veja, 5 algarismos significativos para a concentração do HCl em água, porque ele sai junto com água. Eu não sei se você lembra da destilação de azeotrópicos ou de misturas azeotrópicas. Então, o padrão primário não quer dizer que seja a substância. É a substância com teor garantido pelo fabricante. Em geral, são vendidos em frascos pequenos, são caros também. Já um padrão secundário pode ser feito com uma substância que não se presta ao uso como padrão primário. Pegue-se, por exemplo, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, comumente chamado soda cáustica e potassa cáustica. Ninguém mais usa esse termo também, potassa cáustica. Eles não podem ser utilizados como padrões primários. Em primeiro lugar, porque são higroscópicos. Eles são tão higroscópicos que se você deixar algumas pastilhas, eles são vendidos em pastilhas, ao relento, num vidro de relógio lá, ele começa a absorver umidade do ar e se dissolver na própria umidade do ar, formando gotículas aquosas. Esse fenômeno é chamado deliquescência. Então é claro que enquanto ele está absorvendo água, o seu teor, a sua pureza está diminuindo. Abriu o frasco, ele já vai começar a absorver água. Além disso, esses hidróxidos de metais alcalinos são instáveis, porque eles reagem com o gás carbônico do ar, e no caso do hidróxido de sódio, dando carbonato de sódio. E a pureza vai diminuir, porque estão aparecendo novas substâncias, água, porque é higroscópico, carbonato de sódio, porque ele fixa gás carbônico. Mas essas substâncias podem servir como padrões secundários. Então você pega um recipiente grande, um buião de laboratório, e prepara uma grande quantidade de hidróxido de sódio, padroniza com o padrão primário, bota o rótulo lá, por exemplo, hidróxido de sódio 0,1025 mol por litro. E você pode usá-la, por exemplo, durante uma semana, talvez até um pouco mais, porque vai demorar para que ela reaja com o gás carbônico do ar e que vá diminuindo o seu teor. Então você terá um padrão secundário.
Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.